Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Tom Carvalho. Se você não me conhece, seja bem-vindo ao Imagina Tom. E hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Mas espera aí, vocês já sabem muito bem o que devem fazer antes do vídeo começar. Deixa o seu like para me ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito e agora sim poderemos começar esse vídeo. Então, seja bem-vindo ao Imagina Tom! Estou fazendo esse vídeo a pedido de um dos inscritos aqui do meu canal. Ele me pediu para falar sobre alguns filmes feitos pela empresa Vídeo Brinquedo, que foi uma produtora brasileira de animações conhecida principalmente por lançar filmes de baixo orçamento voltados para o público infantil. Essa empresa ela foi fundada lá no início dos anos 2000 e ficou muito famosa e também muito polêmica. Isso por criar produções que se assemelhavam fortemente a grandes produções de sucesso de estúdios internacionais, como a Pixar, a DreamWorks e a Disney. Então, eu vou começar falando do primeiro filme pedido, que é Os Carrinhos. Bom, Os Carrinhos é uma animação lançada pela produtora brasileira Vídeo Brinquedo e ela já era conhecida por criar versões alternativas de filmes de sucesso internacional. Nesse caso, a inspiração evidente para esse filme foi Carros, da Pixar. A produção tem como público-alvo crianças pequenas e tenta oferecer uma opção nacional de entretenimento animado, com temas voltados para a amizade, o trabalho em equipe e a competição saudável. Produzir animações no Brasil, especialmente com orçamento reduzido, é um desafio. Os Carrinhos representam um esforço de democratizar o acesso a conteúdos infantis dublados em português e produzidos localmente, o que merece um reconhecimento. O roteiro é voltado para crianças em idade pré-escolar, com mensagens diretas e fáceis de compreender, reforçando valores como honestidade, trabalho e perseverança. É importante saber que, apesar das críticas, muitos pais relatam que os seus filhos pequenos eles gostam dos personagens, das histórias, e isso indica que a obra ela cumpre parte do seu objetivo. Não podemos negar que a semelhança com o filme Carros da Pixar levanta muito questionamento sobre a criatividade e a propriedade intelectual. Afinal, investir em conceitos realmente originais poderia fortalecer a identidade da produtora e aumentar o respeito do público. A animação é bastante rudimentar, com gráficos simples, movimentos bem engessados e expressões pouco expressivas. Melhorar a qualidade visual e a fluidez das animações traria mais profissionalismo à obra e aumentaria o seu apelo. Outro detalhe importante a ser comentado é a sonoplastia e as vozes que, embora funcionais, muitas vezes parecem até apressadas ou mal sincronizadas. Um investimento maior em direção de voz e ambientação sonora poderia transformar a experiência de forma significativa. Os enredos são simples, o que é adequado para as crianças pequenas, mas em alguns casos eles acabam sendo excessivamente muito rasos. Há espaço para explorar histórias que eduquem e também vão lá entreter com mais criatividade. Entendam que Os Carrinhos é um produto, com boas intenções, que tenta preencher uma lacuna no mercado infantil brasileiro, mas enfrenta limitações técnicas e criativas evidentes. Com mais investimento e com originalidade, essas questões aqui poderiam vir a melhorar. Então, eu posso dizer que esse potencial está lá muito bem, mas falta apenas aquela ambição artística e ética para poder vir a ficar ainda melhor.
Vou falar agora de Ursinho da Pesada, que também é uma animação brasileira produzida por essa empresa, Vídeo Brinquedo. Essa animação foi lançada em 2008 e o filme conta com a história de Pancada, que é um panda sonhador que trabalha como um faxineiro em um clube de luta, mas ele deseja ser dançarino. Por acidente, ele acaba se tornando um campeão de boxe, escondendo a sua verdadeira identidade enquanto tenta seguir seu sonho. A história tem uma boa intenção ao transmitir valores como a persistência, a autenticidade e a coragem para seguir seus sonhos e qualidades importantes em uma produção voltada para o público infantil. Mesmo com um orçamento limitado, é louvável o esforço de produzir animação no Brasil com dublagem local e personagens acessíveis ao público infantil brasileiro. Eu não posso deixar de dizer que a trilha sonora apresenta músicas autorais que tentam agregar a identidade à obra, o que mostra uma tentativa criativa da equipe que está ali envolvida. Esse filme ele tem muita semelhança com o filme Kung Fu Panda, que é da empresa DreamWorks, e isso levanta preocupações sobre plágio e falta de originalidade. Investir em histórias próprias com personagens autênticos seria muito mais ético e enriquecedor para a cultura nacional. Como foi mencionado com o filme dos carrinhos, esse filme também sofre com problemas de gráfico, com aqueles movimentos muito ruins, estilo robô, eles não são muito naturais e isso pode causar estranhamento, mesmo entre as crianças pequenas. Então, seria ótimo melhorar a fluidez da animação, os detalhes visuais, porque isso daí faria dessa empresa um grande sucesso e traria muita diferença para o espectador. O enredo aqui é previsível e os personagens secundários, eles são muito poucos desenvolvidos. Essa trama, ela poderia ser bem mais trabalhada e assim as crianças poderiam ficar com mais interesse. Os personagens aqui, eles teriam que cativar mais essas crianças. Falando sobre as dublagens agora, eu não posso negar que em alguns momentos há sim um descompasso entre as falas e a movimentação dos personagens, o que pode prejudicar a imersão. Por isso, investir em direção de voz mais cuidadosa e uma edição de som mais precisa traria mais profissionalismo. Então eu posso dizer que o Ursinho da Pesada é uma produção que demonstra boa vontade e tem potencial educativo, mas sofre muito com limitações técnicas, criativas e éticas. Ele mostra que existe um caminho bem possível para a animação nacional crescer, desde que isso seja o quê? Desde que você vai lá e invista na originalidade, qualidade e respeito ao público. Por isso, se a Vídeo Brinquedo optar por trilhar esse caminho com mais seriedade, ela poderia se tornar aquela referência positiva em conteúdo infantil brasileiro. Agora eu vou falar de mais um filme feito por essa empresa. Esse filme se chama Os Barquinhos. Essa é uma animação infantil que teve como inspiração o filme O Expresso Polar ou também Thomas e Seus Amigos. Ela é adaptada para um cenário aquático com barcos personificados como protagonistas. A história de Barquinhos tenta transmitir valores como a amizade, a coragem, o trabalho em equipe e a perseverança. Para o público-alvo mais jovem, essa simplicidade pode funcionar como uma forma de introdução a conceitos éticos e sociais importantes. Os cenários e personagens utilizam aquelas cores bem vibrantes de forma simples, e isso chama a atenção das crianças pequenas, especialmente aquelas que estão em fase de aprendizado visual. Existe muita semelhança com outras obras e o enredo ele segue fórmulas bem previsíveis. A falta de identidade própria acaba prejudicando essa obra e reforçando a imagem de que a produtora depende excessivamente de limitações. Esse filme também sofre com a movimentação dos personagens, que é bem limitada, e os efeitos visuais eles não são daquela maneira tão bacana como a gente viu com os outros. Eles são bem parecidos. Então, essa empresa deveria dar mais capricho para tudo isso. As músicas e as dublagens, muitas vezes, elas soam muito mecânicas ou pouco expressivas, o que pode reduzir o engajamento das crianças e tornar aquela narrativa muito cansativa. Uma direção de voz mais cuidadosa e uma trilha mais envolvente poderia melhorar muito mais a
imersão. Os personagens, embora sejam simpáticos, precisam também ter a sua própria personalidade, porque isso daí dificulta a criação daquele vínculo emocional com o público, e isso é essencial mesmo em história infantil. Então, posso dizer que Barquinhos tenta ser uma obra honesta e para o público infantil, mas ainda depende demais de técnicas para poder melhorar tudo isso. Há potencial para evolução, principalmente se a Vídeo Brinquedo investir mais em originalidade, qualidade narrativa e cuidado artístico. Com esses ajustes, essas produções poderiam deixar de ser alternativas baratas e se tornar verdadeiras contribuições para o universo da animação brasileira. Por fim, falarei sobre um filme chamado Ratatouille, que é um nome até engraçado, não é? O filme ele vai contar a história de Marcel Toing, que é um ratinho chefe de cozinha que comanda um restaurante sofisticado em um mundo subterrâneo de roedores lá no Rio de Janeiro. Essa narrativa acompanha as suas aventuras e também as invasões aos supermercados na busca de ingredientes para poder manter aquele seu restaurante de sucesso. A animação, ela parece ter se inspirado muito na animação Ratatouille, da Pixar, para poder fazer esse filme. A história busca, ainda que de forma simples, trabalhar temas como o trabalho em equipe, a criatividade culinária e a persistência, o que pode ser bem positivo para crianças em fase de aprendizado social. Nesse filme, há uma tentativa de inserir elementos cômicos e dinâmicos na narrativa, o que mostra a intenção da produtora de prender a atenção do público infantil. Para se destacar no mercado, a Vídeo Brinquedo precisa investir em ideias originais e respeitar os limites da inspiração criativa. O visual é extremamente simples, com cenários vazios, texturas repetitivas e movimentos muito mecânicos. Mesmo considerando o baixo orçamento, seria possível melhorar o acabamento gráfico e a expressividade dos personagens para tornar essa experiência mais envolvente. As vozes parecem genéricas e, por vezes, elas não compensam as ações dos personagens. A trilha sonora é repetitiva e pouco imersiva. Então, se a empresa fosse mais cuidadosa na direção de voz e composição musical, o filme poderia atingir muito melhor o seu público. A história aqui é mais apressada, com diálogos muito mais expositivos e pouco desenvolvimento emocional. Ela precisa ter mais profundidade, conflitos bem estruturados e personagens com mais personalidade. Bom, eu posso dizer que Ratatouille é uma produção que tenta ocupar um espaço importante, e eu volto a dizer que a Vídeo Brinquedo tem potencial para crescer e oferecer algo verdadeiramente valioso para o público infantil nacional, mas isso vai exigir um salto de ambição artístico e responsabilidade ética. Com mais autenticidade, as suas produções poderiam de fato marcar presença no universo das animações. Então, pessoal, essa empresa, ela sabe sim fazer bons filmes, ela só precisa dar uma boa melhorada em todo esse conteúdo, fazendo lá nessas animações os movimentos melhores, saírem mais, vamos dizer assim, naturais, não ficar parecendo um robozinho lá se movimentando assim. Os personagens precisam ter mais personalidade. Os personagens coadjuvantes, que não são os protagonistas, também precisam ter a sua própria história, porque em uma história todo mundo tem a sua própria história. Em um filme, cada personagem tem a sua vida. Então, se essa empresa focar mais em gráfico, música, voz, porque às vezes o mexer da boca não está sincronizado com a fala, e isso atrapalha muito. Então, se todas essas coisas forem pegas e vierem a melhorar, com certeza essa empresa brasileira pode crescer muito e pode dar muito certo no futuro. É só buscar melhorar, porque se já cativou tantas crianças, né, com essa simplicidade até aqui, por que não melhorar e vir cativar ainda mais lá no futuro? Então, eu estou fazendo esse vídeo, como eu disse, né, a pedido de uma das pessoas que me segue aqui, né, que é inscrita no canal. Eu espero que o vídeo tenha ficado do jeito que você queria. Trouxe aqui alguns filmes que você me pediu. Esse é o vídeo de hoje, né, trazendo alguns filmes da empresa Vídeo Brinquedo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para me ajudar.
Se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos e fique atento porque logo novos vídeos estarão saindo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!